Eu acho que esse ângulo ficou bom pra gravar ainda. Não sei se estão me escutando bem. Eu acho que tá tranquilo. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, porque eu tenho muito, tô tendo muita brisa ultimamente para falar sobre autenticidade, porque é uma coisa bastante importante para quem cria conteúdo, para quem é artista e para quem cria coisas no modo geral. Até mesmo para quem não cria, autenticidade é muito importante. Então, por causa dessa importância, que praticamente eu falo dela em todos os vídeos, ou na maioria deles, acaba que eu comecei a pensar em uma coisa que talvez você não se importar em ser autêntico, talvez isso sim seja você ser autêntico. E aí vem a ideia desse vídeo que tá no título, que é para você parar de tentar ser autêntico. E o porquê disso? Porque ser autêntico é literalmente ser você mesmo. E isso você já é. É impossível você não ser você mesmo. Você concorda comigo com o que eu tô falando? Até aí tudo bem. Realmente, não tem como você não ser você mesmo. Então, automaticamente, todo mundo é autêntico. Todo mundo deveria ser autêntico. Porém, é aí que mora o problema da coisa que eu quero abordar aqui nesse vídeo, que é que talvez o problema não é que você não está conseguindo ser uma pessoa autêntica, porque é meio que impossível você não conseguir ser uma pessoa autêntica. O problema talvez seja três coisas que possa ser, ou talvez as três juntas, né? A primeira é a falta de autoconhecimento. Isso é claro, não tem como você ser autêntico sem você se conhecer. A segunda é o medo e a terceira é a vergonha. Essas duas últimas estão interligadas. Quando eu vou falar sobre elas, elas vão ter uma ligação. Então, basicamente, não são dois tópicos diferentes. Eu vou explicar o porquê cada um deles pode estar sendo o seu problema de não conseguir ser autêntico, tanto em questão social, de você não estar conseguindo se comunicar com outras pessoas de uma forma autêntica, de mostrar quem você realmente é, e talvez até na parte de criação das suas artes, de vídeos, filmes, de escrita, pintura, de tudo no geral. E eu vou começar pelo o autoconhecimento, que o porquê que isso seria o problema de você não estar conseguindo ser autêntico. Às vezes, você pergunta para uma pessoa do que ela gosta de fazer e ela responde que não sabe. Ou no que ela é boa em fazer e ela responde que não sabe, que não é boa em nada. E todo mundo é bom em alguma coisa, né? Meio que impossível. E se você não é bom em alguma coisa, você vai tentar ser bom em alguma coisa. Vai testar várias coisas. Enfim. Mas é bem difícil alguém não conseguir, mas é bem difícil alguém não ser bom em alguma coisa. E esse é o problema principal desse tópico. Você não saber quem você é, você não ter autoconhecimento, não saber das coisas que você gosta. Porque a autenticidade, ela vem daí. Você precisa saber das coisas que você gosta de consumir, que você gosta de criar também, as coisas como que você gosta de se vestir, no que você é bom em fazer, no que você gosta de trabalhar. E a partir do momento que você tem a falta disso, como que você vai conseguir ser autêntico, sendo que você mal se conhece? Ser autêntico é ser você mesmo. Como que você vai ser autêntico sem saber quem é você mesmo? É muito louco isso, da gente ter esse pensamento de não saber quem é a gente mesmo, sendo que a gente é a gente mesmo. Não sei se todo mundo vai entender, mas isso realmente acontece e com muitas pessoas. Inclusive acontecia comigo. Isso também tem aquela sensação de estar perdido, estar sem rumo, aquela sensação de vazio às vezes, de estar perdido. Essa falta de conhecimento gere isso que muitas pessoas sentem nos dias de hoje. Então esse é o primeiro problema que a gente tem aqui para ser uma pessoa autêntica, a falta de autoconhecimento. Eu recomendo fortemente vocês fazer terapia, principalmente para as pessoas que têm essa sensação de vazio, essa sensação de estar perdido na vida. Eu recomendo fortemente vocês fazerem terapia, que vai te ajudar muito nesse processo e vai ser um avanço assim para vocês no seu autoconhecimento e de autenticidade também, porque os dois estão interligados. Mas, porém, caso você esteja em uma situação financeira que não te possibilite a fazer terapia, ou talvez você só não esteja a fim de fazer terapia, não sei por qual motivo, mas uma das ferramentas que você pode usar para resgatar o seu autoconhecimento e conseguir achar as coisas que você gosta, do que você quer fazer e parar com essa sensação de estar perdido,
uma coisa que eu usei muito pra mim, na época que eu também tava fazendo terapia, e junto com isso também, porque eu tenho uma autoconsciência muito forte, então meio que quando eu vou pra terapia, eu falo que eu já sei o que tá acontecendo, já sei o porquê tá acontecendo e o que que eu preciso fazer, na maioria das vezes. Entendi. E isso é meio loucura, mas isso é da minha cabeça. E nem sempre isso acontece, tá? Mas enfim, a terapia vai te ajudar muito nessa parte de autoconhecimento. Agora, você pode olhar para o seu passado, principalmente quando você era criança e pré-adolescente, e tentar lembrar das coisas que você gostava de fazer. Você falava o que queria ser quando crescer, tudo que você pensava, tudo que você gostava de fazer, hobbies, o que você falava que você queria ser, que você queria trabalhar, ou talvez até coisas malucas mesmo. Tipo eu, por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser ninja. Tem algum sentido isso? Não, não tem nenhum sentido. Mas hoje em dia, talvez, sei lá, se eu lembro disso, talvez me dê algum insight sobre alguma coisa que eu quero fazer nos dias de hoje. Eu não sei se tá dando pra ouvir o barulho do portão. Tomara que não, porque o cancelamento de ruído está ativado. E se estiver dando para ouvir, não tem muita coisa que eu possa fazer. Aqui onde eu moro é barulho e não tem como eu parar o mundo para gravar aqui os vídeos. Então, tenta pensar nas coisas que você gostava quando era criança, ou pré-adolescente, ou adolescente mesmo, quando você era adolescente, para você poder lembrar das coisas que você gostava. E aí você tem que resgatar isso da sua criança e da sua adolescência e pré-adolescência e voltar a fazer essas coisas. Voltar a colocar em prática essas coisas. Se você gostava de desenhar, se você gostava de fazer vídeo, se você gostava de pintar, se você gostava de tecnologia, se você gostava de ouvir música, qualquer coisa, qualquer coisa. Ou às vezes é várias coisas, e aí você junta tudo e cria alguma coisa com isso. Mas o importante é você resgatar essas coisas que você gostava de fazer quando era criança, adolescente e pré-adolescente, e voltar a fazer essas coisas. E provavelmente pode ter certeza absoluta que isso vai começar a moldar a sua personalidade. Porque, pra ser sincero, a minha personalidade de hoje em dia é basicamente as coisas que eu gostava quando eu era adolescente e pré-adolescente. Pô, sei lá. Eu passei por várias fases, mas hoje em dia eu gosto muito de fazer vídeo. E eu fazia vídeo quando era criança, pré-adolescente ali pro YouTube. Uns videozinhos bestas de jogo, de vlog, enfim. Eu gostava muito de rock, tanto nacional, tanto internacional. Gostava muito. E aí depois do tempo eu parei de ouvir. Você entende que às vezes no processo da gente virar adulto, ou até mesmo já na adolescência, ou até na adolescência, às vezes a gente se perde da gente mesmo por causa de algumas coisas externas, de acontecimentos na vida. E é isso que faz a gente ter essa sensação de estar perdido depois. E é por isso que a gente tem que resgatar isso tudo de novo e voltar a fazer essas coisas para voltar a ser quem a gente era. Isso é extremamente importante para sua autenticidade. E outra coisa, aqui só para fechar essa parte de autoconhecimento, é para você explorar o máximo de coisas possíveis na vida. Porque não tem como você saber se você gosta de alguma coisa se você não experimentou fazer isso. Como que eu vou saber se eu gosto de pintar ou não se eu nunca pintei? Se eu nunca tentei fazer isso. E outra coisa, tomem muito cuidado quando vocês voltarem a fazer essas coisas. E, sei lá, eu, por exemplo, tô gravando vídeo, ou se você volta a pintar, a desenhar, a escrever, a ler, qualquer outra coisa, toma muito cuidado para você não começar a tentar performar demais nisso. É óbvio que a gente quer ser bom em tudo que a gente faz. Isso é normal. Inclusive, um dos assuntos do vídeo passado é sobre a performance fazer parte da gente viver a vida. Mas tenta não exagerar nisso, porque a partir do momento que você fica tentando performar demais, você perde a essência daquilo, você perde o gosto de fazer aquilo. Porque aquilo começa a te dar mais dor de cabeça, que você fica só tentando ser bom, ser bom, ser bom. Não, às vezes só quer fazer, só quer fazer. Eu, por exemplo, tô gravando vídeo, às vezes, hoje eu tô tendo um roteirinho aqui, mas na maioria das vezes eu só pego e começo a falar o que eu penso, sem muita baboseira, assim, porque às vezes se eu vou ficar tentando performar demais, querendo ser bom demais, talvez mate um pouco a sua criatividade e a sua autenticidade. Mas isso eu tô falando em excesso, ok? Todo mundo, de uma certa maneira, performa um pouco. Agora, partindo para o outro tópico, que é o medo e a vergonha. Como eu falei, eles são uma ligação entre um e o outro e não são tópicos diferentes, então eu vou falar sobre eles juntos aqui. Não adianta você ser você mesmo, você saber quem você é, você saber das coisas que você gosta e as coisas que você não gosta, e se conhecer completamente,
se você ter medo de expressar isso pro mundo e vergonha. Basicamente não tá conectada, porque a vergonha é o medo de fazer alguma coisa, de ser visto às vezes. Ou melhor, quando você é visto e, sabe, as pessoas às vezes te rejeitam de uma certa maneira e aí você fica com vergonha e você não quer passar isso. Então você fica com medo de ficar com vergonha. Geralmente isso está bem interligado na maioria das vezes. Então, do que adianta você se autoconhecer, de saber de muita coisa, você estudar, fazer tudo que você quiser e você não ter medo de expressar isso? E agora eu não tô nem falando sobre criação aqui no caso, sobre vídeo, sobre filmes, sobre pintura, enfim, o que seja. Eu tô falando até socialmente. Eu não sei se você já pegou aquela sensação. Eu já tive essa sensação de não conseguir ser eu mesmo com as outras pessoas, por medo do que elas vão achar ou de passar vergonha. Mas isso praticamente vai matar a sua autenticidade, porque não adianta você se autoconhecer e você não expressar isso pro mundo, a não ser que você seja uma pessoa que você realmente não goste disso. Entende? Tipo, não quero me expressar, só quero me autoconhecer pra si mesmo e pronto, acabou. O que eu acho bem difícil. E toma cuidado para não usar isso como uma desculpa. Às vezes você tem medo de se expressar pro mundo e vergonha, e você usa como uma desculpa que você só não gosta, que você é introvertido. Eu sou uma pessoa introvertida. E no caso aqui, eu venho me expressado bastante através dos vídeos e criando aqui. E isso de ser introvertido não é uma desculpa. Fora que hoje em dia a comunicação é uma das habilidades mais requeridas no mercado. Então, se você não tiver uma comunicação boa, se você não souber se comunicar de maneira assertiva ali, não sei se eu tô falando de uma maneira certa, vai ser muito difícil você conseguir ter uma carreira boa na sua vida. Então, mesmo que você não goste, vá fazer, porque às vezes a vida não é sobre a gente fazer só o que a gente gosta. Às vezes a vida é sobre a gente fazer o que a gente não gosta, e às vezes até o que a gente odeia. E o único jeito de você matar esse medo e essa vergonha e conseguir começar a se expressar do jeito que você é, expressar quem você é como pessoa e mostrar para as pessoas que é isso que cria conexão de verdade. E quando eu falo isso, de novo, não é só sobre criação, é sobre social também, de você se conectar com outras pessoas, é mostrar quem você realmente é para as outras pessoas. E só toma cuidado aqui agora que eu veio aqui na minha mente para você não fazer as coisas fora do tempo certo. E o que eu quero dizer com isso é que quando a gente conhece pessoas novas, a gente tem que ir devagar um pouco, mostrando que a gente é devagar. Porque talvez às vezes se a gente mostrar logo tudo de uma vez, se expor completamente assim, 100% assim de uma vez, talvez assuste as outras pessoas. Na maioria das vezes vai assustar as outras pessoas. Então vai devagar. Você pode sim ser você mesmo. Mas no caso do parte social aqui, de você socializar com outras pessoas, vai de pouquinho em pouquinho ali, vai se soltando de pouco em pouco. Mas voltando agora, a única maneira de você matar esse medo e essa vergonha é você se expor a ela. E não tem outro jeito de você fazer isso. Você precisa se expor. Se você tem medo de falar em público, você vai ter que começar a falar em público. Se você tem medo de socializar, você vai ter que começar a socializar com as pessoas. E isso também de pouco em pouco. Sei lá, se você tem medo de socializar, começa a puxar papo às vezes com alguém no mercado. Se você tem medo de falar com a câmera, como eu tinha antes, começa conversando com as pessoas mais que você encontra na rua, com o seu barbeiro, com o caixa no mercado, qualquer coisa. Qualquer pessoa que você tenha a oportunidade de interagir no seu dia a dia, você tem que interagir. Isso tanto para você adquirir experiências legais, às vezes você encontra e conversa com pessoas gentis e legais, tanto para você começar a perder essa vergonha de falar e conversar com as pessoas. Então você vai ter que se expor. E isso eu digo para qualquer medo, qualquer vergonha que você tenha. Então, basicamente, você vai ter que ter coragem para fazer as coisas mesmo com vergonha, mesmo com medo. Mas isso é meio contra-intuitivo, porque se a gente faz alguma coisa, às vezes a gente até enfrenta o nosso medo, mas a gente vai lá e passa vergonha. Se você tem medo de falar em público, você vai lá, grava um vídeo, aí esse vídeo pega um pouco mais de views, e aí as pessoas comentam que o vídeo tá horrível, que seu vídeo tá ruim. E aí vem a vergonha. E aí você não pode deixar de continuar fazendo por causa dessa vergonha. Você tem que ter a mentalidade que, tipo, eu tô sendo corajoso
só de estar aqui tentando e fazendo, enfrentando meu medo e minha vergonha. Isso é sobre mim e não sobre o que as outras pessoas estão comentando. Fora que quando a gente começa a fazer alguma coisa que a gente tem medo ou vergonha, é óbvio que a gente não vai ser bom de cara naquilo ali. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não me considero bom gravando vídeos aqui, mas eu tô muito melhor do que quando eu comecei lá no passado. Antes eu nem conseguia gravar vídeo, eu morria de vergonha de abrir uma câmera e começar a falar. Hoje em dia eu tô mais tranquilo, eu abro a câmera aqui, começo a falar mais tranquilo. A única coisa que me incomoda um pouco hoje ainda é a minha comunicação, a minha oratória, mas é porque eu voltei a gravar conteúdo agora, então eu tô me acostumando de volta a treinar a minha oratória, a falar melhor. Mas sempre quando você começar alguma coisa, principalmente alguma coisa que você tem medo e vergonha em começar a enfrentar isso e fazer aquilo e se expor aquilo, você não vai ser bom naquilo. Foda-se que as pessoas vão falar que você não vai ser bom. Essas pessoas que vão geralmente falar mal de você e tentar te colocar pra baixo, falando que você é ruim fazendo aquilo, geralmente são pessoas que não fazem porra nenhuma. São pessoas que não se expõem, que não faz nada. Que queria estar ali no seu lugar, tentando fazer, mas elas não têm coragem. Porque elas têm medo de serem vistas tentando. E você não tem que ter medo de ser visto tentando. Você tem que ter orgulho de você mesmo por ser visto tentando. Eu aqui gravando um vídeo, por exemplo, se alguém vê o meu vídeo e fala alguma coisa ruim, não sei, pô, eu tô um pouco me fudendo, sinceramente. Porque eu tô tentando fazer alguma coisa. Eu tenho meus projetos, eu tenho minhas coisas. Eu tô estudando, eu tô tentando fazer alguma coisa, eu tô desenvolvendo, tô melhorando a minha comunicação. Melhor do que aquela pessoa que não tá fazendo nada. Ou às vezes na mentalidade da pessoa, o certo dela é fazer outra coisa, é fazer faculdade. Ou às vezes na mente da pessoa, ela tem outra mentalidade. Às vezes o certo para ela é fazer faculdade, e aí ela vê você gravando um vídeo que é uma coisa que ela queria fazer, mas na cabeça dela o certo, ela fazer uma faculdade, ou não sei, qualquer outra coisa, ela vai ficar irritada com você, entendeu? Mas isso fala mais sobre ela do que sobre você. Você tem que viver a sua verdade e não a verdade de outra pessoa. E é basicamente isso, é você tacar o foda-se porque as outras pessoas pensam. Você tem que viver a sua verdade e fazer o que você acha certo. Até com um certo limite, né? Foda-se, vou ser eu mesmo, que não sei o quê, sabe? Mas acho que deu pra entender o que eu tô querendo dizer aqui. Que não é também pra esculachar, né? Tipo, você tacar o foda-se, sei lá, sair pelado na rua, foda-se, o bagulho ia ser eu mesmo, vou sair pelado na rua. Mas sim você não ligar, porque as outras pessoas vão pensar no que você tá fazendo. Eu, por exemplo, não ligo, porque as pessoas estão achando se eu tô gravando um vídeo ou não. Minto, falar a verdade, eu ligo um pouquinho sim, mas eu ligo bem pouco do que antigamente. Mas acho que isso faz parte do processo. A gente nunca vai ficar 100% foda-se, acho que isso é meio que impossível, porque a gente é ser humano, tem sentimentos, e querendo ou não, o que uma pessoa que a gente ama, o que é próxima da gente, acha do que a gente faz é importante pra gente. Então, meio que não tem como ser 100% foda-se pras coisas. Mas é isso, meio que não liga pro que as outras pessoas vão falar, siga a sua verdade, as suas coisas, vai atrás de autoconhecimento, como eu falei pra você, terapia, você explorar coisas novas, resgatar as coisas que você gostava quando você era criança. Sobre medo e vergonha, você vai ter que se expor, vai ter que ser corajoso o suficiente para você se expor às coisas que você tem medo para enfrentar isso e ter a mentalidade que eu falei aqui. E por esse vídeo aqui é isso. E é isso. E é isso. Eu gostei bastante desse vídeo. Eu acho que foi um vídeo legal de ser feito. Esse ângulo aqui eu achei muito foda, porque eu consigo ter o roteiro aqui na minha frente, fica um ângulo legal daqui do meu setup. Eu queria ter uma luminária para colocar lá atrás para dar uma luzinha de fundo, mas tudo. Enfim, eu gostei bastante de fazer esse vídeo, desse cenário aqui. Agora eu consigo fazer esses cenários diferentes, caso eu tenha um microfone, então não vai alterar nada do áudio, eu ficar um pouco longe da câmera. E, porra, isso tem me deixado muito feliz eu estar investindo no meu projeto aqui, nas minhas coisas, no YouTube, na minha criação de conteúdo. Eu tenho completamente certeza do que eu quero agora para esse ano, que é isso, eu quero criar conteúdo, eu quero viver disso, nem que eu morra tentando fazer isso. E é isso, gostei bastante de fazer esse vídeo, esse ângulo aqui eu achei muito foda. Eu vou começar a explorar mais ângulos aqui que eu tenho aqui no meu quarto, porque é o que eu estou usando no momento.
momento. Mas daqui a um tempo talvez eu comece a sair mais de casa para gravar vídeos fora de casa. Foda que eu moro em São Paulo, então é meio perigoso, porque eu uso o celular para gravar. Se eu usasse uma câmera é até melhor, porque às vezes dá uma disfarçada. Mas como eu uso o celular é bem perigoso. Então eu não consigo gravar, por exemplo, na rua. Eu teria que gravar em lugares mais tranquilos, como parque ou aqui perto de casa, de manhãzinha, tipo acordar bem cedo quando não tem ninguém na rua. Talvez eu faria isso. Eu acho bem legal essa vibe de gravar de manhãzinha. Eu tô falando em coisas aqui no vídeo, essas coisas, essas atualizações, porque querendo ou não, aqui é um documentário também de eu tentando criar conteúdo. Então, se você só veio aqui pelo tema do vídeo, aí você pode parar já de assistir aqui o vídeo. Mas eu sempre tô documentando as coisas aqui de como que tá sendo. E é isso. Mais pra frente eu vou estar trazendo os conteúdos mais legais aqui fora de casa. Não necessariamente vlog, mas com cenários diferentes, cenários mais legais. É isso, pessoal.